A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com muito prazer que nós estamos por iniciar mais de uma de nossas pré-aulas do currículo bíblico das lições bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, as lições bíblicas do terceiro trimestre do ano de 2024. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Essa pré-aula é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Floresta, através do Departamento da Escola Bíblica Dominical. E nós veremos hoje a lição de número 6, prevista para ser aplicada na manhã de domingo do dia 11 de agosto de 2024. E o nosso tema será o livro de Esther. E é interessante que você participe e se engaje nessa aula, deixando o lugar em que você está nos assistindo e a igreja que você reúne e serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo assim, você poderá participar de um sorteio do livro Teologia Sistemática Pentecostal Brasileira. Meus amados irmãos, hoje eu me faço ladear da nossa irmã Raquel e da nossa irmã Elisiane, e antes de nós aqui passarmos a palavra para as irmãs, respectivamente, nós vamos estar lendo o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Por quê? Se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para qual tempo como estes chegastes a este reino? Esther capítulo 4, versículo 4. Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 1, até o versículo de número 9. E sucedeu, nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármores. E os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Como eu já pré-anunciei aos irmãos, estamos hoje acompanhados aqui pela nossa irmã Raquel, que vai estar deixando a saudação e as notas introdutórias dela, dessa nossa sexta lição, o livro de Esther, irmã Raquel. Quero cumprimentar com a paz do Senhor, evangelista Jadson, irmã Elisiane, a todos que nos acompanham. É uma alegria poder estar aqui participando juntamente com os irmãos. Iniciando hoje o estudo, sobre Esther, o livro de Esther. E nós sabemos que o livro de Esther, em nenhum momento desse livro nós encontramos o nome de Deus. Mas nós sabemos e vemos o agir dele em todo o tempo. Ele com mão forte ali, livrando o seu povo de serem exterminados. E aqui eu me faço lembrar de que, da mesma maneira, o Senhor, quando o povo estava lá no Egito, o Senhor livra ali o seu povo com mão forte. Mas qual a diferença? Ali, quando o Senhor tira o seu povo com mão forte ali do Egito,
manifesta ali, né, as 10 pragas, o mar vai se abrir, o povo vai passar em terra, né, seca. Mas aqui, vamos dizer que como se o Senhor estivesse invisível, mas ele estava ali, em todo o tempo cuidando do seu povo, em todo o tempo trabalhando em prol do seu povo. E aqui, Matthew Henry ele vai dizer que se o nome de Deus não está presente aqui, está o dedo de Deus. E aqui eu já faço uma breve reflexão, né, para nós. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e dá-nos a impressão que Deus não está presente, quando na verdade Ele está. Ele está e Ele está agindo em todo o tempo, a nosso favor, nos ajudando, nos protegendo. Irmã Elisiane, sua palavra de introdução nessa nossa lição maravilhosa. Também cumprimento nossa irmã Raquel, evangelista Jadson, e a todos que estão nos assistindo neste canal. Eu agradeço a Deus a oportunidade para estarmos aqui compartilhando sobre o livro de Esther, né? A primeira lição deste livro é um livro histórico, como todos sabemos, e que eu achei muito interessante é que são 2 livros na Bíblia que não falam o nome de Deus, né? Esther e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Mas, como a nossa irmã Raquel disse, em todo tempo nós vemos a mão de Deus. E aqui nós observamos pelo contexto, né, como nossa irmã disse, o contexto, depois vem o exílio, e daí acontece isso tudo. Deus não se fez presente com o nome no livro, mas Deus fez presente com a ação, com a graça, fazendo com que aquele povo percebesse a diferença de ter Deus na vida, de buscar a Deus mesmo nesse momento de dificuldade e a providência, como disse no nosso texto áureo, né, quando Mardoqueu fala, né, com Esther, lição posterior, mas ele diz, se você não fizer nada, de outro lado, de algum outro lugar virá o socorro e o livramento também. Ele estava falando do quê? Da providência divina, do que Deus faria, mesmo ela não falando nada. Então, nós observamos isso, constatando o tempo todo essa realidade, essa presença do Deus Jeová Jiré. Amados irmãos, o tema e o objeto de estudo do nosso trimestre está no livro de Ruth e Esther. Glorificado seja o nome do Senhor, que nós superamos, com a ajuda do Espírito Santo, as primeiras 5 lições, estudando especificamente na lição 2, 3, 4 e 5, o livro de Ruth. Agora nós saltaremos no tempo e no espaço. No tempo nós saltaremos cerca de 5 séculos. No espaço, nós sairemos de Moabe, Belém, e vamos para Suzã, a capital do Império Persa. E nós precisamos tomar de mão o que diz o Salmo de número 139, quando o salmista diz, para onde me irei do teu espírito ou da tua presença? E por que eu digo isso e apresento essa referência? O faço tendo em vista que, apesar do nome de Deus não aparecer escrito, nós vemos a presença de Deus e a mão do Todo-Poderoso guiando todos os eventos dessa história, dessa linda moça, chamada Radassa, tornando-se Esther, a rainha da Pérsia. Irmã Raquel, a organização do livro, a categorização de Esther. Então, o livro de Esther, ele está entre os 5 livros da Bíblia, né, que são lidos durante as festas judaicas, ao longo do ano, tendo aí 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Bom, Elisiane, como categorizarmos o livro de Esther? Eu até fiz uma anotação aqui sobre a inspiração do livro, né? Porque o que nós observamos neste livro que é inspirado, Paulo escreve, né, 2 Timóteo, ele vem falando sobre isso, sobre a inspiração e para quê? Qual a finalidade? É para nos ensinar, para nos corrigir e em justiça, isso que me chama muita atenção, como nós já falamos anteriormente. É um livro que em nenhum momento fala o nome de Deus, mas ele está entre os livros inspirados. Foi reconhecida essa canonicidade da obra, né, desse livro de Esther, compondo dessa forma
esse conjunto da revelação que o Senhor nos trouxe, não é? Amados, o Taná, segundo o nosso irmão Google, ele é dividido em 3 grandes partes. A Torá, que são os livros ou os rolos da lei, o Nevir, ou Nevirim, que são os profetas, e os Ketuvins, que são os escritos. O livro de Esther encontra-se exatamente nessa categorização. Ele está entre os Ketuvins. Ele tem como subcategoria o Megillot, é um dos 5 rolos lidos em ocasiões especiais no calendário judaico. Eu quero trazer aqui para os irmãos a compreensão da revelação progressiva de Stanley Horton na sua obra A Teologia Sistemática, quando ele vai falar do Deus que se revela. Ele vai dizer que as obras do Antigo Testamento, elas possuem características específicas e propósitos muito próprios para o momento em que cada uma delas foram escritas. Então, o livro de Esther se encontra dentro do cânon sagrado como um livro histórico que tem como propósito apresentar a maneira que o Deus de Israel e que o povo do Deus de Israel foram livrados durante esse período tão difícil de perseguição, nesse período pós-exílio e exílio que eles enfrentaram. De certo é que a mão de Deus pode ser vista em todos os momentos. Na categorização cristã, Esther é colocado como um livro histórico, e isso é importante, porque o livro de Esther não é uma parábola, não é uma poesia abstrata de personagens que objetivamente não existiram. É um livro histórico. Os seus personagens existiram e nós veremos no decorrer dos trimestres, nós estudaremos a respeito de cada um desses personagens e veremos como a sua historicidade precisa ser considerada e tê-la como um fato histórico narrado, tendo seus personagens como pessoas que existiram na vida real. Ponto 2, irmã Raquel. Quais são as características desse livro? Então, as características literárias, né? O livro, como já foi mencionado, tem 10 capítulos. Nós podemos ver que o estilo é narrativo, onde o texto é mais do narrador do que dos personagens. E essa narrativa vai concentrar nos judeus que ficaram ali na Babilônia, mais especificamente, né, mais propriamente, em Suzã. Melisiane, como apresentar as características literárias desse livro? Só endossando, né, o que Raquel disse, ele é menos dialógico, né, tem menos diálogo que o livro de Ruth. Ruth, nós temos vários diálogos entre ela e a sua sogra, ela e Boaz, e aqui já nós vemos, né, realmente só o narrador falando e raramente as personagens falando. E o que eu achei muito interessante dentro disso tudo é que ocorre um núcleo pequeno, né, que participa de toda a história. Nós vamos observar isso aí, né? Destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero. O tempo todo a história gira em torno dele, do banquete, e de todo aquele desenvolver, né, do que vai acontecendo, do desenrolar ali naquele palácio, naquele lugar que eles estavam, né? Em nenhum momento nós vemos sair dali, o tempo todo acontecendo ali. Então, isso aí me chamou bastante atenção. E a questão da festa, né? Que eles estavam ali sempre atentos para a leitura deste livro. Queridos irmãos, nós vamos ver que o escritor do livro de Esther, ele preocupa-se, tendo em vista a sua natureza narrativa do texto, em apresentar detalhes minuciosos que dão ao texto referências históricas, não só de personagens, não só de tempo, mas também de lugares. E ele é minucioso em detalhes para trazer o quê? Para trazer credibilidade à sua história. Então ele traz muitos detalhes. Olha só, na leitura bíblica em classe, quando ele vai falar da festa, no versículo de número 6, ele vai trazer detalhes dos ornamentos do ambiente. Ele vai falar, ó, as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata.
sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. Se nós fôssemos nos debruçar só sobre esses elementos que compõem essa cena e a decoração, nós gastaríamos uma pré-aula para falar só sobre esses elementos. No versículo de número 7 e 8, ele vai trazer detalhes dos elementos que compunham a mesa, dos talheres e dos copos, das taças. No versículo de número 8, ele vai descrever a natureza e a origem do vinho. Tudo isso demonstra a natureza e o estilo narrativo do escritor. Ou seja, ele não se coloca na cena, mas ele apresenta o texto como alguém que está assistindo a cena e descrevendo para alguém que não está na cena. Tá? Então nós vemos que a natureza desse texto, ela tem esse critério de apresentar lugares, pessoas, e sem perder o fio da história. Ele preocupa-se em apresentar o fio da história. Logo no versículo de número 1, ele destaca alguns dos personagens principais. Ele vai dizer que a história se dá nos dias de Assuero, e ele vai aqui demarcar a circunscrição geográfica do seu império. Ele vai dizer, olha, o Assuero é aquele que reinou da Índia à Etiópia. E ele tinha sobre si 120 províncias. Isso é a marca de todo o texto narrativo descritivo. Ele não traz, Raquel Manisiani, uma opinião. Ele não traz necessariamente uma teologia exposta. Ele narra situações, pessoas, fatos e lugares. Irmã Raquel, ponto 3, autoria e data. Não se sabe, né, quem escreveu o livro de Esther. O que fica evidente é ser um judeu. Por quê? Porque enfatiza aí uma festa judaica, que é a festa de Purim, que mais adiante vamos falar mais um pouquinho dessa festa. Outra característica que vemos é o nacionalismo israelita permeando ali toda a história, né? E o livro é uma narrativa do povo judeu, como já falamos, vivendo no exílio na Pérsia, durante o reinado ali de Assuero, por volta de 460 anos antes de Cristo. Mãe Elisiane, sobre a autoria e a data, o que nós podemos informar a nossa seleta audiência? Nós podemos falar sobre essa questão do autor, né? Ele é como se ele estivesse presente, né? Como já foi falado aqui, ele presente narrando a história para nós. Ele como uma testemunha ocular que participou do evento. E ele descrevendo, e como já foi dito, né, sendo judeu, porque ele deu riqueza de detalhes do que estava acontecendo ali. E a questão da data aí também, vem a questão do tempo do exílio, o fim do exílio, tudo isso, e onde eles estavam, o que eles estavam fazendo ali, porque todos, ou a maioria que está nos acompanhando, sabe que Esther estava ali, o povo judeu estava ali, mas eles não estavam à vontade. Eles estavam realmente, alguns exilados ali, aqueles que sobraram. E nós observamos que todas aquelas 127 províncias que diz lá no primeiro versículo, havia judeus. Eles estavam espalhados por toda a província. E observamos também a questão da ordem linguística, que a gente observa que ele usou expressões persas, né, em meio ao hebraico. Houve uma mistura, né, de idiomas, diga-se de passagem ali, mas em nenhum momento ele fez uso de expressões originárias do grego. Então, por isso que observa alguns estudiosos, comentaristas, eles sugerem que foi um judeu que participou de todo esse evento e descreveu com tanta precisão. Queridos, o próprio texto, levando em consideração os documentos mais antigos, vai nos trazer informações preciosas a respeito da sua autoria e da sua data. Já foi afirmado que o livro ele é de autor desconhecido, acredita-se ser um judeu que estava inserido naquele contexto de exílio, pós-exílio, por volta do ano 460 a.C. E por que se data esse tempo? Porque nós não temos nos escritos originais expressões no grego, ou seja, o Império Grego ainda não havia se popularizado, não havia se tornado um império mundial de ascensão e domínio mundial, e a língua grega, portanto, também não era um idioma universal.
Se o fosse, nós não encontraríamos elementos do texto em grego na descrição e na escrita literária desse texto. A Bíblia de Estudo Pentecostal, quando ela vai introduzir o livro de Esther, ela vai nos trazer algumas informações que eu achei bem caras para informarmos aqui. Primeiro, nós temos que informar que a história de Esther acontece nos capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Se fizermos uma harmonização do livro de Esdras, que é pós-exílio, com o livro de Esther, nós estamos falando do capítulo 6 e 7 do livro de Esdras. A história de Esther acontece 30 anos antes da volta de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Olha que coisa interessante, como as coisas, a obra de Deus, como as coisas de Deus acontecem, elas não são lineares, irmã Elisiane e irmã Raquel. A obra de Deus ela não é feita de maneira linear. Então não sou só eu, não são só vocês, é eu, vocês e mais um monte de gente que está fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo, e a obra de Deus vai se encaixando de maneira harmônica e a sua vontade vai se estabelecendo através da instrumentalidade dos seus filhos que estão nos mais diversificados lugares desse nosso planeta chamado de Terra. Ponto 2, Raquel, o contexto histórico, o povo hebreu no exílio. Nós sabemos que o povo hebreu é levado cativo para a Babilônia. E por que o povo hebreu é levado cativo para a Babilônia? Um povo da promessa, povo de Deus, mas é levado cativo. Por que o Senhor permite esse povo ser levado cativo para a Babilônia? O povo ele deixa de adorar a Deus. Eles começam ali a se prostrar diante de outros deuses, a adorar ali Baal, Astarote e outros mais. E agora o Senhor permite, evangelista Jadson, o povo ser levado cativo como uma disciplina para o povo. Por quê? A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama. O pai corrige um filho porque ama, porque quer o melhor para os seus filhos. E Deus, o nosso Pai Celeste, não é diferente. Ele quer o melhor para nós. Então, ele permite ali que o povo seja levado cativo para a Babilônia como uma disciplina. E nós vemos aqui que para nós desfrutarmos das bênçãos da promessa de Deus, é necessário estarmos debaixo das mãos do Senhor, daquilo que Ele tem para nós, da palavra dEle, em obediência à palavra dEle. E aqui o povo deixa ali de seguir, então, a vontade do Senhor, e o Senhor permite, então, eles serem levados cativos para a Babilônia. Mãe Elisiane, a mãe Raquel já nos trouxe aqui notas importantes, mas como falar dessa questão do exílio, o povo hebreu no exílio? O que me chamou a atenção aí foi a questão do tratamento que Deus estava dando para esse povo. Porque, como ela disse, né, o que a Bíblia fala, que Deus corrige ao filho que ama. E nós observamos que, quando fala que foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para quê? Para arrancar, para extirpar a idolatria que eles haviam adquirido. Eles se acostumaram, quando estavam com outros povos, eles foram pegando aquilo que eles estavam fazendo, né, como já foram citados aqui alguns deuses, e começaram também a adorar, imitando aqueles povos, os quais o Senhor havia falado para eles não se aliarem a eles de forma alguma. O Senhor já havia falado isso com eles. Eles se contaminaram. E nós, pela Bíblia, nós vemos que Deus abomina a idolatria. Deus, ele se ira com isso. E por quê? Está lá, João escreveu, né? 1 João 2, 15 a 17, vem falando sobre isso. E contextualizando, por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Então, Deus, ele é exclusivista. Por quê? Não há como dividir o lugar de Deus. Ou você adora a Deus, ou você adora a Deus. Então, quando ele diz aqui, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ele está falando exatamente isso. O sistema mundano nos afasta de Deus. E o povo de Deus, né, Judá, Israel, eles haviam abandonado o Senhor por causa desses deuses que alguns reis trouxeram para eles. E o Senhor deu esse remédio. O remédio é amargo, mas é o remédio que cura. Queridos irmãos, o professor Silas Queiroz, o comentarista,
desse nosso trimestre, ele, de forma muito perspicaz e eficiente, trazendo aqui o seu célebre poder de síntese, ele conseguiu trazer nesse ponto o resumo de toda essa história que toca o exílio do povo de Deus. É bem verdade que a história do povo hebreu, desde as suas reminiscências mais remotas dos tempos do pai Abrão ou Abraão, o povo ele enfrentou diversas situações de estar em uma terra que não lhes pertencia. Seja por escolha, seja por castigo divino. O povo desce para o Egito nos dias de José, o governador do Egito, e lá eles ficam exilados por 430 anos, após a troca de dinastia depois da morte de José. Saídos daquele cativeiro, eles peregrinam no deserto por cerca de 40 anos, conquistam a terra, e eles então entram em período, após o período dos juízes, passando pelos dias de Ruth, como estudamos, enfrentam o período monárquico e eles vivem momentos de aproximação e distanciamento de Deus. Após o reinado de Davi, nós vemos que Israel é dividido em 2 reinos: Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte temos a capital, Samaria. Reino do Sul, nós temos a capital, Judá. Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul experimentaram o amargoso remédio do cativeiro, por conta da idolatria, das injustiças sociais e das imoralidades sexuais. Então, em 722, o comentarista vai nos trazer a informação que nós temos a invasão e a queda do Reino do Norte pelos assírios. 100 anos depois, nós temos a invasão e a queda do Reino do Sul por Babilônia, especificamente por Nabucodonosor. O reino ele é destruído, a monarquia ela é destituída, os muros são derrubados e o templo é saqueado e também destruído. E por quê? Qual a causa disso tudo? Exatamente a desobediência e o pecado de idolatria. Conceitua-se idolatria como a adoração ao ídolo. E o que é o ídolo? O ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. O consideramos como maior ou em pé de igualdade de Deus. E nós vemos que Deus às vezes usa de remédios amargos para corrigir o seu povo e para corrigir os seus filhos. Que Deus nos livre o Brasil de vivermos um tempo desse para assim reconhecermos a soberania e o favor de Deus. Certamente nós vamos falar sobre esse tema no decorrer do trimestre com mais profundidade. Mas o que você precisa saber para hoje já é o suficiente. A previsão era de 70 anos, o povo viveu esses 70 anos e agora chegou o tempo deles voltarem. O exílio se deu em 3 levas: 605, quando Daniel foi levado; 597, quando Ezequiel foi levado; e 586, quando Jeremias foi poupado. Ponto 2, irmã Raquel, o fim do exílio. Bom, é importante lembrarmos, irmãos, que o Senhor ele permite o povo ser levado cativo, mas eles foram avisados, né? O profeta Jeremias ali foi usado pelo Senhor, né, para falar com o povo, para trazer eles ao arrependimento, mas o povo não se voltou ao Senhor. Então, o profeta Jeremias, ele fala, será 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. E Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, tão lindo, né, que o Senhor ele é fiel, apesar das nossas falhas, né? O Senhor, ele é fiel. Por quê? No ano 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, vence agora a Babilônia. E agora o território é anexado ao Império Persa. E o que eu acho lindo, eu vou até separei aqui para nós estarmos lendo, lá em Esdras, capítulo 1, alguns versículos que diz assim: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia:
O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, o profeta Jeremias tinha dito, 70 anos no cativeiro. E agora, o que acontece? O que a Bíblia nos diz aqui? Que o Senhor despertou Ciro. Não é porque Ciro era bonzinho, evangelista Jadson. O Senhor despertou Ciro. E esse agora vai fazer um decreto. Que decreto? Que o povo poderia voltar à sua terra. Mas o comentarista aqui vai frisar algo muito importante, irmãos. Ele vai frisar aqui a oração de Daniel, que, como evangelista Jadson já nos trouxe, foi levado ali na primeira leva para a Babilônia, como cativo para a Babilônia. E Daniel, ele ora, Daniel, ele jejua, Daniel, ele se humilha diante do Senhor, pedindo perdão pelo pecado do povo. Não só Daniel, como nós vemos também lá em Neemias, Neemias também vai fazer isso. Neemias ali, vamos falar disso mais adiante, né? Quando os cativos voltam, Neemias, a terceira leva, né? É com Neemias. Neemias também ora, jejua, se humilha diante do Senhor, pede perdão pelo pecado do povo. E Esther vai orar, vai jejuar, vai chamar o povo para jejuar, para orar. Então, irmãos, olha o poder da oração, o poder da busca, da humilhação, né, diante do Senhor, se humilhar diante ali do Senhor, se prostrar, colocar nas mãos do Senhor. A história de toda uma nação pode ser mudada, evangelista Jadson, através da oração, do jejum, né? Então, que nós, irmã Elisiane, venhamos ter como exemplo Daniel, Esther, Neemias, e que nós também sejamos intercessores, porque através da oração do seu povo pode ser mudada a história de uma nação. Eu creio assim, em nome de Jesus. Irmã Elisiane, o fim do exílio. Como a nossa irmã falou no início, aí diz o quê? Como Deus, ele é misericordioso, ele é juiz de toda a terra, ele fez o quê? Ele julgou, ele estava julgando, né? Tinha um juízo sobre a Babilônia pela sua iniquidade. Foi quando Ciro apareceu em cena aí e Deus usou o Ciro para que o povo voltasse para Jerusalém. E quando a nossa irmã Raquel estava falando da oração de Daniel, o que eu acho interessante, irmãos, é que Daniel confessou os pecados da nação de Israel. Embora ele não estivesse envolvido no pecado da idolatria, no pecado da rebeldia, mas ele se colocou junto com aqueles que eram seus irmãos. E o que me chama a atenção também, que é no finalzinho aqui, ele cita 2 Crônicas 7,14, que é aquele texto que nós conhecemos quando Deus aparece a Salomão pela segunda vez, ele faz promessas. Quando o Senhor fala assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Jeremias escreve lá no capítulo 29, versículo 11, que é bastante conhecido, que ele fala assim, eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, são pensamentos de bem, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Mas como nós hoje não entendemos os desígnios de Deus e às vezes não obedecemos, o povo de Israel estava do mesmo jeito. Eles ouviam a voz de Deus, mas parece-me que eles assim, será que vai acontecer mesmo? Tanto que, voltando um pouquinho atrás, quando Jeremias falou que seriam 70 anos, eles não acreditaram. Jeremias disse o quê? Podem plantar, pode construir casas aí. Ah, não, isso aí não, porque veio outro e disse que não. Então, nós precisamos crer realmente na palavra do Senhor. Ainda que venha, a Bíblia diz, Paulo falou, ainda que apareça um anjo do céu para dizer que isso aqui não é verdadeiro, a profecia maior é a palavra do Senhor. Então, nós precisamos crer. E ao finalzinho, vem assim, para que nós também oremos pelas nossas autoridades. Para quê? Independentemente de quem esteja no governo. A Bíblia, Paulo fala para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade.
Então, Deus colocou a igreja dele na terra, não é para se envolver nessas falácias, nessas questiúnculas políticas. É para quê? Para orarmos por aqueles que estão ali, que o Senhor colocou, para que nós sejamos beneficiados. E às vezes nós esquecemos que o Senhor pede para que oremos por aqueles que estão no poder, exatamente para que nós possamos ter uma vida tranquila. E outra coisa, que haja salvação desses que estão no poder, porque o propósito maior da morte de Jesus, podemos trazer aqui, foi o quê? A salvação do homem. A morte dele não foi em vão, não foi o que morreu para resgate do homem. E nós estamos aqui nesta noite falando sobre isso. Oremos pelas nossas autoridades para a nossa vida no Brasil continuar tranquila. Queridos, as datas são importantes. Em 586 a.C., nós temos a última deportação dos cativos de Jerusalém para a Babilônia. Em 539 a.C., Ciro vence os babilônicos e anexa a Babilônia ao grande império persa. Então, o comentarista vai trazer, nesse contexto, o livro de Daniel, capítulo de número 9. Daniel vai dizer, no versículo de número 2, que ele entendeu, pelos livros que ele leu, que os anos do cativeiro haviam se concluído. E o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, na nota 9.2, ele vai trazer aqui um comentário interessante. Não havia nenhum indício de que Deus iria retornar o seu povo de volta para a sua terra. O que Daniel, então, entende? Se não há nenhum indício, então eu vou provocar o coração de Deus. E como que ele se propõe a provocar o coração de Deus? Orando. A partir do versículo 3, ele se dirige ao Senhor para buscar a Deus em oração, com jejum, pano de saco e cinza. Mas Raquel Melisiane, Daniel era um profeta no palácio. Ele gozava de conforto, ele gozava de credibilidade e influência. Diferente de Ezequiel, que estava lá às margens do rio Quebar entre os exilados, Daniel vivia uma vida super confortável. Mas ele não deitou eternamente em berço esplêndido. Ele se colocou na brecha em intercessão. E no versículo de número 5, ele conjuga o verbo pecar na primeira pessoa do plural. Ele diz: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui é o plural majestático, né, Elisiane? Quando você se coloca na situação. Mas, de fato, a Bíblia não aponta o pecado de Daniel. Ele confessa os pecados do seu povo a Deus e Deus intervém na história e começa o processo de retorno do seu povo, que é o ponto número 3, irmão Raquel, o pós-exílio. Nós sabemos que, como já foi dito, para a Babilônia, né, quando eles são levados cativos, são levados em 3 levas, e da mesma forma agora a volta desse povo também acontece em 3 levas. A primeira com Zorobabel, segunda com Esdras e terceira com Neemias. Mas o que acontece aqui, irmãos? Quando Ciro decreta que o povo poderia voltar, isso não significa que eles eram obrigados a voltar, né? Tem o decreto ali, eles podem voltar. Quem quiser, quem sentir vontade de voltar, pode voltar, né? E o livro de Esté acontece aqui entre esse primeiro e segundo retorno, entre Zorobabel e Esdras, né? E agora eu fico aqui pensando, evangelista Jadson, que há aqueles que estão ali acomodados, de certa forma, irmã Elisiane. Porque daria trabalho, né? Voltar, teria que... Jerusalém estava longe. Estava longe, né? Reconstruir agora templo, muro. Os muros estavam todos, né, arruinados, enfim. Então, muitos sentiram confortáveis ali, de certa forma. Tanto tempo já ali se passaram, né? E, às vezes, esse lugar de comodismo é perigoso, irmã Elisiane, sabe? Por quê? Porque eles ali agora tinham oportunidade de voltar para a terra da promessa, para o lugar da adoração.
mas tá bom ali para eles. E isso é perigoso. Nós não podemos nos acostumar a estar nesse lugar cômodo. Nós precisamos de querer, né, o lugar da adoração, evangelista Jadson. E aqui eu trago assim, uma aplicação espiritual mesmo. Às vezes nós estamos tão acomodados com tantas coisas, irmã Lisiane, ocupados muitas das vezes com tantas coisas que esquecemos do lugar da adoração. E isso não pode acontecer. Nós precisamos querer estar neste lugar de adoração, de busca pela presença do Senhor. Elisiane, o pós-exílio, como se deu? Pelos estudos, né, dos especialistas, né, nos judeus, no judaísmo, por aqueles que estudam as histórias, que aplicam, né, a estudar, estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam naquela região da Babilônia. Não era pouca gente, não. E, como a nossa irmã Raquel disse, houve o decreto de Ciro para que eles pudessem voltar. Mas eles voltar, aqui está tão bom. Sair da zona de conforto é muito complicado. Sair da zona de conforto dá trabalho, né, como o evangelista disse, incomoda, é desconfortável. Começar do zero, né, como nós usamos falar. E aqui nós observamos que a maioria deles, né, desses judeus, eles decidiram, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos nos manter aqui porque já está tudo organizado. A nossa vida é desse jeito. Às vezes o Senhor nos manda ir, mas está tão bom aqui, está tudo tão arrumadinho. Senhor, eu não vou porque eu acho que nem foi o Senhor quem disse. Usando, às vezes, uma pessoa que nem é serva do Senhor para nos falar. Ciro foi usado pelo Senhor, ainda que não fosse servo do Senhor, ele foi chamado pelo Senhor para fazer esse decreto, para chamar o povo de volta à sua terra. E a promessa era o quê? Terra que mana leite e mel. Com toda essa promessa, eles ainda ficaram relutantes. Será que voltamos ou não? Então, nós temos que ficar sempre atentos a isso. Jeremias foi usado para falar do retorno. Daniel pediu perdão e o Senhor ouviu. A oração do justo, a Bíblia diz que pode muito ter seus efeitos. A oração de Daniel, como nós temos a forma de dizer, moveu a mão de Deus, né? Moveu o coração de Deus. E Deus, claro, irmãos, que em todo tempo Deus tem o controle da história. Deus, em todo o tempo, ele estava cuidando e sabendo o que ia acontecer pela sua presciência. Ele estava esperando o povo tomar atitude. Quando Ciro fala, alguns vamos, outros não. E nós vamos ver no desenrolar da história aí o que acontece. Aqui fala que somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo. Eles foram à prestação. Vai um grupo agora, outro grupo. Por que não todos de uma vez? Já que na liberdade chegou, eles estavam esperando isso. E às vezes, irmãos, contextualizando, o Senhor nos dá liberdade para nós vivermos a intimidade com o Senhor, a comunhão com o Senhor, mas nós estamos tão bitolados, tão ligados à religiosidade, à nossa denominação, que nós não conseguimos enxergar a liberdade em Cristo. E aqui esse povo, eles estavam tão acostumadinhos ali. Mas está tão bom aqui. Mas eu vou ter que trabalho. Porque intimidade com Deus dá trabalho. Buscar o Senhor, comunhão com o Senhor dá trabalho. E muitos não querem. Amados, é importante nós observarmos o seguinte. Isaías capítulo 45, 1. Ciro vai ser chamado de ungido, o servo do Senhor. E curioso, irmã Raquel, que Ciro nasceu idólatra, cresceu idólatra e morreu idólatra. E a Bíblia chama ele de ungido e de servo. Por quê? Porque ele prestou a Deus um serviço. A expressão servo nem sempre quer dizer um relacionamento íntimo e próximo. Mas como no caso de Ciro, apresenta tão somente aquele que presta um serviço para Deus é servo de Deus. Ciro então baixa o decreto para os judeus voltarem para Jerusalém. Numa população estimada em 1 milhão de pessoas em torno da bela Babilônica e seus jardins suspensos, o comentarista traz-nos a ideia de que somente 50 mil voltaram, ou seja, cerca de 5%. Joséfo vai dizer que os judeus prosperaram no cativeiro. E provavelmente o sistema bancário moderno que nós conhecemos hoje
nasceu por mão dos judeus nos dias do cativeiro babilônico. E essa promessa que Deus tem com esse povo, ela é muito fácil de ser constatada. Onde eles chegam, por trabalho e pela bênção de Deus, eles realmente se estabelecem e se colocam como dominadores daquela região. Só que a vontade de Deus, o desejo de Deus era que eles voltassem. Então nós temos aqui, então, 3 livros: Esdras, Neemias e Esther. Esdras e Neemias focam no retorno do povo e no trabalho que eles teriam que ter na reconstrução, tanto dos muros como que no templo. Esther tem o foco de narrar o livramento de Deus dentro do Império Persa, e já no final ela vai narrar parte do retorno desse povo, que se dá entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. É exatamente nesse intervalo de 60 anos, a Bíblia de Estudo Pentecostal vai dizer que os eventos ocorrem provavelmente no ano de 473 a.C., é que se dá a história de Radassa, a Murta, que se tornou Esther, uma estrela nas mãos do Senhor. Ponto 3, irmã Raquel. Propósito e mensagem, a providência divina. Aqui nós vamos ver como que o Senhor, ele cuida do seu povo. Mais uma vez, veremos, né? Aqui o comentarista vai dizer, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Apesar do povo ter ficado ali, o Senhor vai cuidar desse povo de uma forma grandiosa. E aqui ele vai usar quem? Essa jovem judia, Esther, uma menina órfã, não tinha pai, não tinha mãe, foi criada ali pelo seu primo Mardoqueu. E eu imagino que jamais, irmã Elisiane, se passou na cabeça dessa menina um dia chegar ao posto de rainha da Pérsia. E o Senhor, ele é maravilhoso, porque ele escolhe essa menina. Talvez muitos olhavam para ela como uma improvável, evangelista Jadson. Como uma improvável, uma órfã, mas o Senhor escolhe essa moça. E essa moça, ela vai ser um instrumento de Deus para trazer ali para o povo que seria exterminado, que veremos aí durante as lições que virão. Esther é usada como um instrumento de bênção. O Senhor guarda seu povo, o Senhor cuida do seu povo e o Senhor usa essa menina. Que nós possamos, irmã Elisiane, nos deixar ser instrumentos nas mãos do Senhor. Às vezes, muitos podem te olhar e pensar, você é uma improvável, né? O que virá, né? Mas o Senhor é aquele que escolhe, ele é aquele que capacita, e os propósitos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos, evangelistas Jadson. Graças a Deus. A providência divina, irmã Elisiane. E o que nós podemos também continuar aí falando é que Esther, ela registrou, né, o livro está registrado aqui, o cuidado providencial de Deus. O povo judeu, eles estavam olhando para quê? Para a estabilidade financeira, eles estavam olhando para a questão cultural, social e religiosa. Estava tudo muito bom. Né? Eu estou bem, eu estou confortavelmente instalado aqui. E nós observamos que os persas, né, eles tinham essa fama de serem benevolentes com os povos dominados. Então, assim, eles tinham, como a gente diz, né, eles eram generosos. Você é dominada, mas fique à vontade. Você pode plantar, você pode construir sua casa. Nós não vamos tirar o seu couro, né, digamos assim, como aconteceu com o povo no Egito. No cativeiro do Egito foi completamente diferente, porque lá no Egito eles eram explorados ao máximo. Mas a Bíblia diz que eles prosperaram. Como disse o evangelista Jadson há pouco, né? Onde o povo judeu está, há prosperidade. Mesmo aqui, a gente observando que eles escolheram ficar em outro caminho. O Senhor mandou ir para um lado, eles foram para o outro. A despeito dessa escolha oposta à vontade do Senhor, eles prosperaram ali. E nós observamos isso. E quando fala aqui, o retorno exigia o quê? Renúncia e disposição para uma viagem longa e penosa. A dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída.
assim, nós vamos ter que andar muito. Carregar criança, carregar tanta coisa à distância, né? A viagem é longa. Eu preciso renunciar. Irmãos, isso aqui, nós lembramos a nossa caminhada rumo ao céu. A Bíblia diz que nós precisamos renunciar. O próprio Jesus disse o quê? Se você quiser vir a mim, você tem que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Aqui foi a mesma coisa. O Senhor disse para eles o quê? Vocês têm que deixar o que vocês construíram aí e voltar para aquela terra que está destruída para vocês reconstruírem. E isso, irmãos, como a nossa irmã Raquel disse, às vezes é muito difícil, porque o momento, o aparente é muito bom, mas e a essência? E aqui ele cita um trecho, né, que Salomão escreve em seus provérbios, que às vezes é melhor você ficar num lugar que te dá todo o conforto, estabilidade financeira, um trabalho que te dá estabilidade financeira, que te dá status, que alguns estavam bem ali, né? Há que se falar aqui de Daniel, que estava bem, e vários outros, os amigos dele. E aí nós observamos que Salomão escreve assim, no alto de sua sabedoria, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O Senhor estava quase que falando assim, gente, saia daí, porque depois de 70 anos vocês vão morrer. Porque ele já havia falado, e o Senhor, quando ele fala, ele cumpre. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não faria? Então, o nosso Deus é assim. Queridos irmãos, nós vemos que o povo de Deus frutificou, prosperou em seus mais diversos cativeiros. Nós estamos aqui, o rei Nabucodonosor tem um sonho, uma grande estátua, irmãs. Irmãs lembram, né? Sua cabeça era de ouro. E o próprio Daniel dá a interpretação para ele, mas Raquel diz, você é o cabeça de ouro. Quando a Babilônia é sucedida pelos medos e persas, nós temos então o início dos braços e peito de prata. Então nós estamos, a essa altura, nos braços e peitos de prata da estátua do sonho de Nabucodonosor. O povo ele teve uma assimilação da cultura persa e prosperou. Ele prosperou no meio à cultura persa. E havia, irmãs, um plano sorrateiro do diabo nessa história, que era de diluir a nacionalidade judaica entre os persas e babilônicos, para que o propósito do Messias não se cumprisse. Então, os muitos casamentos que se dariam, as descendências se perderiam e provavelmente os judeus perderiam a sua terra. E Jesus Cristo não poderia ser chamado de Galileu. A previsão que ele nasceria de Belém, a previsão que ele teria que ser da tribo de Judá, ele teria que descer ao Egito. Então, aquelas previsões bíblicas contidas nos proféticos, elas não aconteceriam. Então, havia um plano de Satanás para deixar aquele povo ali, para que eles assim, então, fossem diluídos e assimilassem a cultura persa por completo, e o propósito da vinda do Messias fosse aniquilado. Mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, estabeleceu, por sua soberania, uma perseguição, para que aquela falsa estabilidade fosse denunciada e o povo entendesse que, de fato, eles deveriam voltar para casa. Mas, Raquel, uma falsa estabilidade. O comentarista vai dizer que Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem. Por quê? Como a irmã Elisiane já falou, né? O povo estava ali, estava confortável, estava tudo bem, estava cômodo para eles. Mas o que eles não sabiam é que tinha um inimigo trabalhando contra eles. Tinha um plano. Veremos aí nas outras lições um homem chamado Amã, que já tinha ali data marcada para exterminar. Porque o que acontece? O que esse homem faz? Ele vai até o rei Assuero e ali ele vai incentivar ali o rei a assinar um decreto para matar, para exterminar todo o povo judeu. Então, na cabeça desse povo, estava bom ali, estava tranquilo, estava cômodo, mas tinha um inimigo tramando contra a vida deles. E aqui, mais uma vez, eu trago uma aplicação espiritual para as nossas vidas. Há um inimigo, irmã Elisiane, há um inimigo, evangelista Jadson, tentando nos destruir o tempo todo. E é por conta disso que nós não podemos ficar no lugar cômodo.
né, irmã Elisiane, como você disse, às vezes é difícil renunciar, ter uma vida de busca, evangelista Jadson, de busca ali pela presença, tirar o nosso tempo devocional. Às vezes é complicado, às vezes nós não queremos renunciar, às vezes, tempo aí nas redes sociais, renunciar, às vezes, ficar em frente à televisão, não é verdade? E nós precisamos de sair do lugar cômodo, buscar pela presença, porque assim como tinha ali um inimigo tramando contra a vida desse povo que estava no lugar cômodo, tem um inimigo também tramando contra as nossas vidas. Que o sangue de Jesus nos cubra contra esse inimigo em nome de Jesus. Uma falsa estabilidade, irmã Elisiane. É muito perigoso nós confiarmos no homem, nessa falsa estabilidade que a estrutura mundana nos oferece. E o povo judeu estava confiando, até que eles descobriram toda essa trama. Eles, aspas, né? Mardoqueu. Então, nós observamos o quê? Apesar de, às vezes, esse projeto mundano ser tão vantajoso, às vezes essa estrutura, essa estabilidade evangelista que o mundo nos oferece é tão vantajosa, nós estamos saindo bem, estamos saindo lucro, como nós dizemos. Mas esse povo estava desse jeito, né? Em Suzã estava tudo muito bem. Todos ali muito bem. Ela, rainha, Mardoqueu fazendo ali, cuidando da parte burocrática, toda aquela situação, estava tudo muito bom. Mas quando eles descobriram, né, nós vamos observar mais à frente, aquela trama toda de Amã, aquela falsa segurança se esvaiu, foi embora. E daí o que acontece? Eles começaram novamente a buscar o Senhor. Eles voltaram a buscar a intervenção divina para a sua sobrevivência. O povo judeu é sobrevivente. Em toda a história do povo, desde o seu nascedouro, lá em 1948, quando foi fundada, né, foi criado o Estado de Israel, nós vemos. Antes, a Bíblia vai relatando toda a caminhada, todo o período desse povo na terra é um povo sobrevivente. Quantos foram exterminados? Mas o Senhor sempre mantinha um remanescente, sempre mantinha um grupo que era fiel a Ele. E nós observamos aqui, e Esther mostra, nesse livro, mostra mais uma vez Deus agindo em favor do seu povo, movendo. Irmãos, Deus move céus e terra para livrar os seus. Isso é fato, porque está escrito na palavra do Senhor. E nós observamos aqui, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. O salmista escreve lá no Salmo 118, versículos 8 e 9. O 8 fala que é melhor confiar no Senhor do que no homem, e o 9 é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E quantas vezes nós fazemos essa inversão? Nós confiamos no homem e nos decepcionamos. E a Bíblia é clara em dizer que o homem, ele nos decepciona. O homem nos deixa frustrado, mas o Senhor, ele nunca nos frustra, ainda que não faça a nossa vontade, porque a vontade é dele, o querer é dele. Amados, o texto de Esther, capítulo 3, versículo 8, as palavras de Amã, Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Esse espírito que apossou da mente desse homem, esse espírito ainda continua atuante hoje. Porque eu e você, enquanto corpo de Cristo, igreja salva do nosso Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos uma lei diferente, a palavra de Deus. E existe um espírito que atua nas esferas de poder desse país e fora dele, nas instâncias políticas, judiciárias e administrativas, que já nem sorrateira mais não. Agora a guerra é declarada contra o povo de Deus. Nós vamos tratar disso com mais profundidade nas lições que virão, mas eu quero declarar em nome de Jesus que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, glória a Deus. Irmã Raquel, a festa de Purim e a sua palavra de conclusão dessa nossa lição em nome de Jesus. A festa de Purim
acontece quando Mardoqueu, o decreto ali do povo, né, ser exterminado, o povo agora sabe do decreto, Mardoqueu sabe do decreto, leva até Esther. Esther ali agora toma posição, né, porque ela estava ali naquele lugar, era com um propósito, o Senhor não tinha colocado ela ali por um acaso. E agora ali naquele lugar ela vai chamar todos para jejuar, para orar, e vai levar diante do rei agora a causa do extermínio, do que estava sendo tramado para acabar com todo o povo. E aí o rei não podia revogar, uma vez que ele tinha decretado, esse decreto não podia ser revogado. Mas agora ele lança um novo decreto que o povo poderia se defender, irmã Elisiane. Então aqui o Senhor abençoa esse povo, o Senhor mais uma vez mostra ali o cuidado dele com esse povo. E o povo agora pôde se defender. E a festa de Purim é isso. Mardoqueu agora, o povo ali se defende, o Senhor dá vitória para o seu povo, e Mardoqueu agora convida, né, ali todo o povo agora a festejar o livramento que o Senhor deu para eles, e porque o plano do inimigo foi frustrado para a glória de Deus. E é uma festa que acontece ainda hoje, irmãos, né, a festa de Purim, que é esse livramento que o Senhor deu para o seu povo. Para concluir, eu quero dizer, ler aqui Provérbios 3:5, que diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Que os nossos olhos estejam focados no Senhor e que a nossa confiança venha dele, que venhamos confiar nele. A festa de Purim e a conclusão, irmã Elisiane? Como a nossa irmã disse, que o decreto havia sido feito, né, chancelado pelo anel do rei, não havia como voltar atrás. Mas, como sempre, o Senhor, né, dá o livramento da escape para o seu povo. E aqui nós observamos, né, foi ordenado por Mardoqueu essa festa de Purim para quê? Purim é o plural da palavra pur, que é lançar sorte. Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. Ele estava com tudo já, né, bem arquitetado ali, feliz da vida, já comemorando com sua esposa, que agora nós vamos tomar conta disso tudo, esse povo vai ser exterminado, vamos arrancar, né, como se fosse um câncer, vamos arrancar esse povo porque ele está contaminando a nossa nação. Mas essa festa comemora a frustração desse plano nefasto para acabar com o povo judeu e mostrar também a providência da ação divina para a libertação do povo. E nós observamos aqui que a soberania de Deus não tem limite. O homem, às vezes, dá limite para as coisas de Deus, mas Deus, ele age em qualquer época, em qualquer lugar, para cumprir seus propósitos. Não é para me agradar, nem para agradar a você, mas era para cumprir os propósitos dele. E aqui faço uma aplicação pessoal. As circunstâncias de hoje são preparações para o futuro somente conhecido por Deus. E, concluindo aqui, nós temos que analisar que o livro de Esther, ele vem nos lembrando que nós não temos que confiar na estrutura mundana, na estrutura que é feita aqui no mundo. Nós temos que manter a nossa confiança no Senhor, porque o próprio Jesus disse que nós estaríamos aqui, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui por um tempo. Então, enquanto nós estivermos aqui, porque Paulo escreve que nós não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos aquela que está preparada para nós. Então, irmãos, você que nos ouve, fique com essa palavra. Não se fie na estrutura da terra, mas coloque seus olhos fitos no Senhor, porque o escritor aos Hebreus fala, correndo, né, para a carreira que nos está proposta. Os nossos olhos no autor e consumador da fé. Meus amados, nós queremos agradecer sua atenção, a sua audiência. Se inscreva no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Se inscreva em nossas outras redes, curta esse vídeo, compartilhe, que a bênção de Deus possa alcançar a sua casa. Agradeço a Raquel, agradeço a Elisiane, que o Senhor vos abençoe. Muito obrigado por tudo. Amém.